Se você é um gamer de verdade, assim como eu disse, assim como eu, você já deve ter jogado algum jogo indie. Mas se você for uma criança que fica 12 horas no Fortnite com seus dedos com cheiro de Cheetos ou Doritos, não sei o que você come, você não sabe do que eu tô falando, então vaza daqui. Sai! Mentira, não, fica, eu preciso de visualização. Enfim, se você jogou algum jogo indie, você já deve ter escutado ou jogado Pizza Tower. E hoje eu irei falar que Pizza Tower é o melhor jogo indie que já existiu. Só queria dizer uma coisa, antes de começar tudo aqui, né? Eu não sei como que esse jogo não ganhou a categoria de melhor indie na The Game Awards de 2023. Ele perdeu para um jogo onde o nome é Cu. É um jogo de quebra-cabeça lixo, tem cu no nome. Como? Mas eu não tô aqui pra falar mal de jogos. Estou aqui para falar bem de jogos, no caso Pizza Tower. Então vamos começar, né? Bom, antes de realmente tudo começar agora, de verdade, eu vou só dar uma breve resumida de tudo do jogo. Nesse jogo você vai lutar contra um pimentão, contra uma cara de pizza, você vai virar uma bola de queijo, vai virar um Jojo, vai virar um cavaleiro, vai virar uma caixa de pizza, vai virar um palhaço, vai virar um boneco. Você vai pra uma fazenda, vai competir corrida com um cavalo de madeira, vai fazer amizade com uma galinha de jogo de Play 2, vai exorcizar demônios, vai jogar golfe, vai pro esgoto das tartarugas ninjas, ou melhor, pizzas ninjas. Você vai pra guerra. Tá, pera aí, eu sei, eu falei as coisas muito rápido e muito confuso, não deu pra entender nada. Então agora eu vou explicar um pouco com mais calma, pra vocês entenderem melhor. Eu vou começar pela história de Pizza Tower. A história de Pizza Tower até que é simples, que o jogo nem tem história direito assim, né? Mas ter até tem, né? Mas não é aquela história tipo um jogo de mundo aberto, onde o Pepino Spaghetti, sim, esse é o nome do personagem. O Pepino tem uma pizzaria em dívidas, eu acho. E que do nada chega uma cara de pizza gigante que fala que vai destruir a pizzaria do Pepino com um laser radioativo, nuclear, não sei o que é aquilo. O Pepino fica completamente louco com esse negócio e ele sai correndo em direção à torre desse cara de pizza, né? Porque a torre é do cara de pizza e o cara de pizza quer concorrer, é tipo uma pizzaria, só que uma torre. Quem que teve a ideia de fazer uma pizzaria como uma torre, gente? E o Pepino vai loucamente atropelando todo mundo que ele vê pela frente, não tá se importando com nada, só quer salvar a sua pizzaria. E é só isso, ele vai pra torre só pra salvar a pizzaria e... essa é a história do Pizza Tower. Tá, agora a arte desse jogo, a arte e o clima no caso, é tipo desenhos anos 90, né, aqueles cartoons. Tipo A Vaca e o Frango, Coragem com o Covarde, Dudu e Edu, e entre outros parecidos, Johnny Bravo, essas coisas. E também parece que essa arte foi feita pelo lápis do Paint, mas com certeza não foi no Paint. Calma, eu só tô elogiando a arte, eu não tô falando que não é, que é ruim. Só tô elogiando, por favor. É só um elogio. Os movimentos desse jogo são simplesmente incríveis. É incrível os movimentos. Tipo assim, nem parece que tem umas 50 sprites para fazer um movimento só. Porque, cara, é tão lisa, é tão limpa a animação desse jogo, que eu fico sem acreditar que... Cara, como? Eu não sei, mas é uma coisa linda de se ver. É maravilhosa, eu fico assim, meu Deus, que maravilhoso. Mas é uma coisa muito gostoso de se ver, assim, muito... Caraca, que animação foda.
Viu só como é lindo essa animação que os caras fizeram? É uma coisa absurda. Quando você entra no tutorial do jogo, você com certeza pensou que não ia conseguir jogar nada, ia ser um lixo, ia ser ruim. O pessoal ia te zoar, ia falar que você é ruim, um noob. Mas quando você realmente vai jogar as fases do jogo, até no próprio tutorial, quando você pega as manhas, mas funciona mais na primeira fase. Na primeira fase você já descobre tudo aquilo que você falou que não ia conseguir fazer, não ia conseguir se adaptar. Você tá fazendo ali tranquilamente e você nem tá percebendo que você tá fazendo uma coisa daquelas. Eu não digo isso como se eu fosse um profissional no jogo, como se eu fosse, porra, top 1. Não, eu digo isso porque eu pensei nisso e eu falei que eu ia ser uma bosta nesse jogo porque os controles é difíceis e eu sou ruim nos jogos, então eu fui jogar e, porra, achei muito fácil. É um controle bem fácil de se fazer, é uma jogabilidade maneira. Tá, só que tem um porém. O jogo é tranquilo, se você não se preocupar com secreto, conquista, bônus. Mas foi uma coisa que eu não fiz. Nesse jogo você pode correr, escalar a parede, dar barrigada, correr mais rápido ainda, mergulhar, pode se lançar pra cima, pode lançar objeto nos inimigos, pode lançar os inimigos nos inimigos e muitos outros movimentos irados. A coisa mais comum e principal desse jogo é a velocidade dele, por isso é um jogo frenético. Pizza Tower faz uma coisa com a velocidade em que aonde é bem diferente do Sonic. Eu vou pegar o Sonic como um exemplo, fazer uma comparação. Que no Sonic você tem que se preocupar onde você vai bater, tem que se preocupar nos danos, tem que se preocupar em não morrer, essas coisas. Porém, já em Pizza Tower é uma coisa bem diferente. Você pode correr o quão rápido você quiser. Se você bater em alguma parede ou algo na frente, bater em algum inimigo, bater em inimigo você não vai bater porque você vai atropelar ele, mas bater em alguma parede é tranquilo, é normal nesse jogo. E nem precisa se preocupar com dano, porque se você tomar dano, o pepino não perde vida nem nada, só perde no boss, obviamente. Mas, tipo assim, em fase normal, você não perde vida, só no final da fase que vai falar que você tomou uma quantidade de dano, mas isso não vai prejudicar. E esse negócio de tomar dano só vai atrapalhar em fazer o rank P, que o rank P você tem que ficar com combo e se você tomar dano você vai ficar com mais chance de perder. Então, para fazer o rank P nas fases que vai ser um pouco mais complicado nessa parte de tomar dano. Mas se você não quiser se portar com isso, né, é muito tranquilo jogar as fases do jogo. Tanto que eu acho que esse negócio, tipo assim, você bater nas paredes, essas coisas, isso vai te ajudar mais ainda a jogar o jogo, porque já que você não precisa se preocupar em não bater nos obstáculos, não tomar dano, você consegue se adaptar ao jogo mais rápido, você consegue jogar o jogo melhor, você consegue ficar um pouco melhor até no jogo, consegue fazer os movimentos melhores, essas coisas. Então eu acho que isso é uma coisa legal. Quando você vai jogar as fases desse jogo, você tem uma leve impressão que parece que você vai se perder nela, mas é só uma leve impressão mesmo. No caso, o jogo até não tem... Porque o que acontece? A leve impressão vai ter dois caminhos, vai ser tipo um Hollow Knight, mas não é um Hollow Knight. Por isso que é uma leve impressão, que você vai se perder. Cada fase do jogo tem seu tema específico e completamente diferente da última fase que você jogou. Se você tá numa fase onde você tá lutando boxe com o melhor lutador de boxe do mundo, Michael Tyson, na próxima fase você tá num galinheiro, num chiqueiro, entendeu? É uma coisa maluca, mas isso é foda. É tipo como se fosse apenas um show. Cada fase é um episódio. Cada episódio é uma coisa aleatória, uma coisa maluca. No começo você até entende o que tá acontecendo, mas depois você vê umas coisas malucas e você fala, caralho, como é que eu cheguei até aqui? Às vezes é isso. Tem uma fase no Pizza Tower que é assim, você tá num tranquilo lá com vacas, tá comendo fogo, e depois do nada você tá numa nave alienígena, e tipo assim, como? Eu não sei, eu não lembro. Pelo menos eu não lembro mesmo, né? E outro exemplo também em uma fase você tá numa fazenda com uma galinha te controlando, na outra você tá jogando golfe, na outra fase, mais pra frente, você tá exorcizando fantasma, depois você tá espancando um cowboy de queijo ou manteiga.
Não sei do que ele é feito. Depois você tá num lugar de gelo, um freezer, eu acho. Cara, vocês entenderam, né? Os jeitos dessa fase, o jogo em si, né, são baseados no Wario Land. Só que eu nunca ouvi falar desse jogo e nem sabia que ele existia. Então, foda-se. E uma coisa bem legal que é as fases de Pizza Tower é que você está no ponto A e você precisa ir ao ponto B. Até aí tudo bem, como se fosse um jogo normal, pô, beleza. Porém aqui em Pizza Tower é uma coisa bem diferente. Você está no ponto A, vai para o ponto B, beleza? Porém do ponto B, você tem que voltar para o ponto A para passar da fase. Para você realmente contar que você passou na fase, você tem que sair do ponto A e pro ponto B e do ponto B voltar pro ponto A. É uma coisa que eu nunca vi nos jogos que eu joguei e eu acho isso bem divertido, porque é praticamente como se o fim fosse a metade da fase e o começo da fase fosse o fim dela. É simplesmente incrível, é maravilhoso. E quando você volta no mesmo caminho que você fez, parece que é uma outra fase. Porque às vezes você tem que pegar um caminho que você não tinha pego antes, ou até mesmo o mesmo caminho que você tá pegando de volta, né, que você não tá desviando de nenhum caminho, é o mesmo caminho que você fez pra ida, parece que é uma outra fase. Isso é maravilhoso. E com isso tudo, enquanto você está voltando a percorrer todo o seu caminho que você fez na fase para conseguir passar, finalmente o jogo lança uma pedrada braba chamada It's Pizza Time. Aproveitando o momento que eu comentei sobre uma música de Pizza Tower, eu vou falar bem rapidinho das músicas de Pizza Tower, porque também não tem muita coisa pra eu falar sobre as músicas de Pizza Tower. As músicas de Pizza Tower eu acho uma coisa surreal, uma coisa magnífica, é uma coisa muito foda de se escutar. As músicas são... dá pra sentir que algumas músicas ali são frenéticas, especificamente o It's Pizza Time, né? Que é uma música muito frenética, tu tem que, pô, tu tá ali na pressão do tempo, tu tem que ir naquele tempo, se tu não for, tu morre, tu acaba, tu perde. Eu acho incrível as músicas que tem nesse jogo, cara. Os caras criaram umas músicas muito, muito boas. E infelizmente Pizza Tower não ganhou o prêmio de melhor soundtrack lá na Steam. Cara, eu não sei como que esse jogo não ganhou nenhum prêmio, cara. Como isso é possível? Bom, agora eu vou falar dos bosses. Os bosses desse jogo que você vai enfrentar são um pimentão, um cowboy de queijo ou manteiga, não sei o que ele realmente é, um pivete trapaceiro desgraçado, você, e a cara de pizza que aparece lá no começo do jogo. O jeito que é a boss fight desse jogo é bem interessante. O boss tem 2 barras de vidas e você precisa dar dano até acabar as 2 barras, beleza? Porém, quando você consegue derrotar, entre aspas, o boss, as 2 barras de vidas que você deu dano vão recuperar inteiras. E meio que vai pro segundo estágio do boss, só que o boss vai usar os mesmos ataques ou vai ficar spamando o mesmo ataque em algumas vezes aí. E isso vai acontecer com todos os bosses. Você vai derrotar as 2 barras de vidas, e vai regenerar as 2 barras de vida, você vai ter que fazer tudo de novo ali, entendeu? Vai ter que derrotar ele ali de novo. Só que vai ser um ataque bem mais rápido, vão dar mais ataques ainda e vão spamar às vezes os ataques. É uma coisa bem interessante. Isso eu curti. Curti muito desse estilo de batalha, né? Porque principalmente nos ataques. Que no primeiro ataque, vou dar um exemplo. O pimentão ele vai só pra cima de você, você desvia, beleza? No segundo ataque ele vai pra cima de você, só que quando você desvia ele volta. Então tipo, ele dá o drift que você faz e vai em cima de você. Os bosses te surpreendem sempre.
Então isso é bem legal, e ainda mais quando regenera a vida e acontece os mesmos ataques, só que mais rápido, essas coisas. Eu acho bem divertido. Isso podia ter em alguns outros jogos, principalmente nos mesmos estilos assim, né? Alguma coisa parecida, isso é muito legal. Agora eu vou falar do último boss desse jogo. A Cara de Pizza tem 3 fases, que cada fase é um boss diferente. Ai meu Deus. A primeira e a segunda fase é só você derrotar uma vez a barra de vida e já foi. Não vai ter aquele negócio de regenerar a barra de vida, não. Só na terceira fase. Quando você derrota a Cara de Pizza, acontece o maior plot twist de todos. Ele era um robô. E agora temos que derrotar o Cabeça de Pista na pistolada. Depois de derrotar o Cabeça de Pizza, vamos para a última fase da boss fight. Que você tem que... derrotar todos os 4 bosses de novo e o Cabeça de Pizza. Os bosses que você já derrotou, você vai derrotar de novo, como se fosse uma coisa normal. Vai ter as 2 barras regenerando sim. E o último boss, que é realmente agora a gente vai derrotar o Cabeça de Pizza, ele recupera 3 vezes. Você derrotou, vamos dizer que você tirou as 2 barras de vida, vai regenerar uma vez. Tirou mais uma vez, regenerou mais uma vez. Tirou mais uma vez, é a terceira. Ele vai regenerar 3 vezes, enquanto os outros só regeneram uma vez. Agora, uma coisa aonde eu adoro nesse jogo, que me pega demais, é a palhaçadas dele. Com essa arte de desenho dos anos 90, como eu tinha dito, a palhaçada se encaixa perfeitamente nisso, cara. O parry do jogo, por exemplo, ele funciona como o parry, óbvio, e também funciona para o Pepino fazer poses. E essas poses são só palhaçadas. Maravilhoso. Mas depois disso eu tô achando que o Pepino ele faz sexo. Tanto as poses do Pepino, tanto com outro personagem que a gente joga que se chama Gustavo, e o The Noise também, que tem como jogar com ele em outro modo aí do jogo. Tanto os 3 aí, os 3 tem poses muito palhaças, maravilhosas. Tem esse ratinho com cara de tonto e palhaço, completamente desgraçado. As reações do Pepino na televisãozinha no canto são palhaças. O nome do Pepino é palhaço. Eu acho que isso é palhaço, gente. O nome do cara é Pepino Espaguete, pô. Até no começo do jogo, na própria abertura do jogo que você entra, aparece as palhaçadas lá, cara. É muito bom. Tudo nesse jogo é palhaço. O jogo foi feito para ser o melhor indie de todos e ter palhaçadas demais. E agora finalmente chegamos ao tópico final desse vídeo de fezes. A minha conclusão de Pizza Tower é que Pizza Tower é um dos indies mais criativos que eu já vi e já joguei. As mecânicas desse jogo é uma coisa que eu Benimbau, nunca vi em algum jogo indie. E até mesmo em jogos de empresa grande. Pizza Tower traz uma jogabilidade bem diferente comparado aos outros jogos que jogamos. É uma jogabilidade bem gostosinha de se jogar, cara. As habilidades, entre aspas, que tem algumas fases, são umas ideias malucas e que consegue ser uma coisa tão criativa e divertida de se jogar, que eu acho isso muito bom, cara. Menos o Fantasma. Ele é horrível de se jogar. Eu odeio o Fantasma. Vai se fuder. Enfim, Pizza Tower é um indie bem diferente dos outros. E como eu disse, eu nunca vi algum outro jogo oferecer a mesma experiência que Pizza Tower oferece. Então, na minha opinião, Pizza Tower é 10/10, óbvio. Se eu tô falando que ele é o melhor indie de todos, óbvio que eu vou falar isso. Esse jogo é maravilhoso, irmão. Ele me passou uma experiência que eu nunca tive em nenhum jogo que eu já joguei.
Nem mesmo no meu jogo favorito. E olha que isso é, eu falar isso é uma coisa muito forte, tá? No meu jogo favorito, ele não me passou essa experiência também, cara, que Pizza Tower me passou. Pizza Tower passa uma experiência tão foda que eu fico admirando esse jogo sempre. Eu aproveito cada minuto, cada segundo dele. Se eu por mim, eu zero ele todas as vezes. Cara, é incrível esse jogo. Pizza Tower traz uma experiência que eu nunca vi algum outro jogo trazer essa experiência pra mim. Pelo menos pra mim. Mas eu nunca vi algum outro jogo fazer a mesma coisa que Pizza Tower fez. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Eu curti muito fazer esse vídeo, né? Comentar sobre o melhor indie, na minha opinião, né? Sabe que isso tudo é uma opinião, né, gente? Por favor. Eu curti muito pra fazer isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se inscreve aí no canal, pô, pra me ajudar a não passar fome e eu ser famoso para dominar o mundo virtual. É isso aí. Esse foi o vídeo de que Pizza Tower é o melhor indie que existe.